Sabe assim, há mais de um ano, né? A gente ainda tem essas... Quando está gravando, aparece. A gravação foi iniciada. Aqui, gravação foi iniciada, tá meio lento aqui. Então, gente, bom dia a todos, a todas e a todes, porque nós temos que, né, vamos dizer assim, agilizar a língua, né, porque como o pessoal lá da Museu da Língua Portuguesa, né, disse, a língua é dinâmica e nós socializamos ela, nós trabalhamos de acordo com as nossas necessidades, a língua não é estanque, e o português é lindo, porque acompanha a nossa trajetória e a nossa correria. Então, gente, é isso aí. Bom dia, mais uma vez aqui com a Casa Tio Aras, na sua casa, com mais uma convidada, a doutora Antônia Quintão. Ela é coordenadora do Guelé 10, está aqui conosco neste dia 25, que é o Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha. E nós ficamos muito felizes com a presença dela, acabamos já de convidá-la, e eu vou dizer para vocês que nós estamos, mais uma vez, naquela correria, né, para a Flip. A Flip realmente acontecerá. Nós estamos, neste momento, ainda em meio à pandemia, porém, nós estamos com muita esperança, né? As vacinas já estão sendo ministradas, não com a rapidez, né, a celeridade com que gostaríamos. Temos ainda muito a percorrer e muito a lutar para que, né, este país possa ser contemplado de uma maneira mais feliz, né, mais de uma maneira mais correta, coerente, e vocês sabem do que eu estou falando, mas nós temos também que recomeçar, porque a luta da educação, a luta da população é na rua, né, com todas as medidas de segurança, né, com todos os protocolos sendo obedecidos, mas nós temos também que mostrar a nossa cara, nós temos que caminhar e fazer os contatos. E estes contatos, essa educação, este diálogo social e cultural, nós fazemos também na rua. E este encontro da Flip, este encontro que nós já estamos nos organizando, para o qual nós já estamos organizando, será realizado semipresencialmente, né? Num formato híbrido que vai ficar confortável para todos, para todo mundo, para todos, todas e todes. Quem puder estará presencialmente, quem puder estará virtualmente, mas o importante é que nós façamos este encontro e que agora, no final do ano, nós possamos recomeçar a reconstrução deste país. Nós precisamos muito, né, destes encontros e deste diálogo. E eu queria também, né, não deixar de falar, nós acabamos de publicar aqui, o primeiro livro pelo nosso novo selo, o Tio Aras e Ticunas, Aventuras Culturais. Nós somos uma editora também, e nós estamos, assim, pedindo, né, o auxílio de vocês para que nós possamos abrir a nossa casa presencialmente, né, a nossa casa na Flip, para que possamos receber bem as pessoas. E também, quem quiser nos auxiliar, nós temos aqui as nossas canequinhas, tá? Com personagens culturais negros da literatura brasileira, né? Nós temos Maria Firmina, Lima Barreto,
Machado de Assis e Alta de Souza. Por enquanto, são esses aí o nosso carro-chefe, os que estão representando aqui a nossa luta, que é secular. E, por falar nisso, a doutora Antônia Quintão vai falar para nós sobre uma das lutas, um dos grupos que efetivaram essa luta desde que o Brasil começou a ser organizado, as Irmandades, né, doutora? Doutora Antônia Quintão, amiga de décadas. Por favor, a palavra é sua. Então, olá a todos. Muito agradecida pelo convite. É uma grande honra fazer parte, né, desta roda de conversa e trazer um tema que está diretamente relacionado com o dia de hoje, não é? Hoje é dia da mulher negra, é dia de Teresa de Benguela, não é? Dia da mulher afro-latino-americana e caribenha. Então, está convidada, né, para tratar desse tema da Irmandade. Como eu disse, é também tratar da história das mulheres negras, é um grande privilégio, é uma grande alegria. Muito obrigada pelo convite. E aí a gente, então, sistematizou a nossa conversa, num primeiro momento, trazendo aqui algumas informações sobre as Irmandades, e depois a gente abre para um bate-papo. Você poderia colocar os slides, Sandra? Está me ouvindo, Sandra? Parece que o microfone está desligado. Sim, um momento só, desculpa, eu já estou colocando. Okay. Enquanto coloca, eu não posso falar, está dando entendi. Aqui. Então, eu já estou providenciando aqui, só mais um momento. Enquanto eu providencio, eu vou aqui aproveitar para falar que eu gostaria que todos vocês que estão assistindo que possam entrar em contato conosco durante aí as próximas semanas. Quem tiver interesse no nosso trabalho, podem entrar em contato pelo 11 97236 7187, que é o nosso telefone, ou então entrar na nossa página, né, do Facebook, é o Tiuaras Ticunas. E temos também o Tiuaras Cultural. E nós teremos o maior prazer em atender a todos, a todas, a todes. E estabelecer essa conversa vai ser muito importante para este nosso retorno, porque nós temos interesse em ampliar as ideias e as construções para o ano de 2022, quando nós começaremos a reconstrução deste país, né? Porque nós estamos precisando de mais contato. Todo mundo pode ver agora? Você consegue ver, Antônia? Sim, consigo. Tá ótimo, então. Fica à vontade. Eu vou passando assim, na medida que você quiser, eu vou. Tá bom? É isso aí. Eu só queria, sabe, Sandra, sugerir que você colocasse, não é, no chat o telefone, não é, o Facebook, porque aí fica mais fácil para as pessoas depois entrarem em contato. Não é interessante deixar no chat? Né, para que as pessoas depois possam contatar. Muito bem. O tema Irmandades Negras, Espaço de Luta e Resistência, como eu disse anteriormente, para mim é uma alegria falar sobre um tema que eu gosto tanto, né? Lembrando que falar de Irmandades Negras, eu costumo dizer que é também falar de uma página importante da história das mulheres negras. Por quê? Porque as Irmandades são associações, porque ainda existem Irmandades Negras, não é? Nas quais as mulheres têm um papel fundamental. Aliás, isso é uma história que a gente acompanha desde sempre.
Agora mesmo, nesse momento de pandemia, quando você observa as estratégias de sobrevivência que estão sendo construídas, né, nas regiões aqui da periferia, eu posso dizer, sem nenhum medo de errar, que certamente tem ali mulheres negras protagonistas que estão trabalhando, lutando para garantir a sobrevivência da sua comunidade, da família, dos filhos, não é? Então, isso faz parte da história, né, das mulheres negras, essa resistência, essa resiliência, não é? E esse protagonismo, muitas vezes ignorado e apagado pela história oficial. Religiosidade é um tema muito atual, a gente vive numa sociedade globalizada, não é? Quanto mais global a sociedade, mais a gente sente a necessidade de fazer parte de um grupo. E isso é muito importante, né? Fazer parte de um grupo nos fortalece, e no caso da população negra, contribui enormemente para o processo de construção da própria identidade, da identidade negra, né? Tão valiosa e que merece tantas reflexões, principalmente considerando que hoje é 25 de julho, né? Dia da Mulher Negra. Essa construção identitária também vai nos fortalecer, vai nos estimular para buscar os nossos direitos. Não é? E ao buscar os nossos direitos, nós estamos contribuindo para construir a nossa cidadania. Não é? O professor Milton Santos, ele dizia, né, que o negro, ele numa sociedade racista, ele é um subcidadão. Por quê? Porque a gente não tem acesso a todos os direitos, né? Próximo slide, Sandra. Trazendo o início, não é? Quem é historiador, tem, não é, história na sua formação, sabe que nós temos uma cabeça genealógica, a gente quer saber sempre qual é o começo, a gênese, né? Como foi que tudo começou? Então, vamos primeiro contextualizar o momento no qual essas associações chamadas irmandades, né, se tornam presentes aqui no cotidiano da sociedade brasileira. Isso ocorre na sociedade colonial. E quais eram as características da sociedade colonial? Uma sociedade rígida. Rígida em que sentido, professor? Uma sociedade muito conservadora. Até hoje, pois é, se a gente pensar bem, até hoje, né? Muito conservadora. Uma sociedade hierarquizada, cada um ocupa um lugar, não é, professora? Quando fala que é hierarquizada, significa que transitar de um espaço para o outro é difícil. Exatamente, muito difícil. E a elite, ela encontra formas muito sofisticadas, né, de se manter no poder. Então, nós temos famílias que estão, digamos, encasteladas nas estruturas de poder desde o período colonial. Sério, professora, sério. A gente observa pelos sobrenomes, né? Tem alguns sobrenomes que você, ao fazer a pesquisa da história do Brasil, nossa, essa família já estava no poder naquela época e tem permanecido assim até hoje. Até hoje. Veja bem, século XXI. Não é? Vocês que acompanham, né, as notícias do cenário político, social, econômico, não é? Cargos de poder, não é? Passam de pai para filho, de filho para mãe, são coisas que a gente está observando em pleno século XXI. Então, isso mostra a capacidade que essa elite tem de manter o poder fechado num grupo particular. E é por isso que a gente não está lá, não é, professora? Muito bem. Bom, primeiro quero só pedir licença para usar essa estratégia de fazer pergunta e responder, porque eu dou aula e nem sempre os alunos falam, né? E como eu já sei mais ou menos quais são as perguntas, tá entendendo, Sandra? Eu mesma pergunto, eu mesma respondo, é uma estratégia. Eu sei como é isso, e eu vou até te pedir permissão para ficar aqui e dar uma pontuada. Tá bom. Você a gente estabelece essa roda de conversa que é realmente a nossa intenção aqui. Exatamente. Né? E essa coisa da hierarquização, né, que nós herdamos, infelizmente, permanece até hoje, mas eu sabe, me deparei ontem com uma coisa interessante, né? Pôr fogo na estátua do Borba Gato é um símbolo, assim, de provável, né,
caminho da libertação, ou seja, a população está se manifestando, né? Depois nós podemos acrescer essa conversa, mas continue, professora, tá bem legal, bem didático. Essa hierarquia é uma marca da sociedade brasileira, né? Que também se manifesta naquela arrogância e prepotência daqueles que falam, olha, você sabe com quem você está falando, não é? Então, acho que é uma afirmação muito típica, né, dessa arrogância e prepotência daqueles que estão encastelados na elite. E como dizia o professor Milton Santos, o professor dizia, olha, a tragédia brasileira é que nós temos muito poucos cidadãos. Por quê? Como a sociedade é uma sociedade terrivelmente desigual, aqueles que estão na base da pirâmide, muitas vezes, não conseguem viver como cidadão, porque o cidadão tem direitos, e os direitos, muitas vezes, nem sequer são acessíveis ao conhecimento, e deveres sim, não é, Sandra? Todos os deveres, todos nós temos que cumprir. Agora, os direitos, muitas vezes, a gente nem vai atrás. Uma vez encontrei uma senhora triste porque comprou um produto, professora do céu, não devia, é caro demais. Eu falei, devolve. Ela falou, como assim? Eu comprei, agora tenho que pagar. Eu falei, não, tem direito do consumidor, você pode desistir da compra. Aí ela começou a chorar, me cumprimentou. Professora, pelo amor de Deus, eu nunca soube disso. Eu falei, tá vendo? É isso, a gente sabe de todos os deveres, mas não sabemos dos direitos. E aí continua o professor Milton Santos, com muita sabedoria. Por outro lado, tem a elite. A elite não tem o menor interesse em ser também cidadão, porque cidadão significa ter direitos, mas também ter deveres. E essas pessoas que estão na elite, não é, Sandra? Não querem ter dever nem lei, não é? Não sei se você lembra um fiscal que foi chamar a atenção de uma pessoa na praia que estava sem máscara, ele usou, olha, você sabe quem eu sou? Não tem lei para mim, ou eu faço a lei, era uma coisa mais ou menos assim. Então, sim, pode falar. Desculpe, pode continuar. Não, mas é para dizer que quem está lá em cima não quer cumprir lei. Lei é para gente, né, gente como eu, você. Agora, quem está na elite, eles dizem, eu faço a lei, entendeu? Eles não são alcançados pela lei. Isso é uma tragédia. Porque aí... assim, nós temos uma sociedade que foi construída onde, né, alguns têm todos os deveres e outros têm todos os direitos. Então, os direitos são para alguns e os deveres para outros. E nós estamos no patamar dos deveres, né? E a elite só tem direitos. Então, e privilégios, Sandra. Direitos... fala, né? Com todos com direitos, todos com deveres. Alguns só têm deveres, outros só têm direitos. Infelizmente, é a nossa luta aí diária, né? Tem que ser realizada, né? É uma luta diária e secular, né? Há séculos que é assim, né? Porque também tem os privilégios. Você não vê? As pessoas cometem crime, cadê? Está preso? Não, está com problema de saúde. Não, deu... É assim, olha, é um problema mental, a pessoa não é assim. E pronto, né? Vai para a liberdade condicional, vai cumprir pena em casa. Enquanto se é um negro pobre da periferia, o cara não tem nem chance de se apresentar, já leva um tiro, já é executado, não é? Só a gente vê os índices. Então, é muito triste a gente perceber o quanto que a injustiça tem se mantido na nossa sociedade, né? Sim. Mas uma outra marca da sociedade colonial, no qual surgem essas associações, era da professora, da historiadora, da Laura Melo de Souza, ela fala que a vida social era muito teatralizada, que o estado e a condição das pessoas era observado pela maneira como ela era tratada, pela maneira como ela se vestia, pela cor da pele, pelo estatuto diferenciado perante a justiça. Mais uma vez, a gente tem que perceber que a nossa sociedade continua mantendo também, não é? Essa diferenciação no trato das pessoas. E a cor da pele é muito decisiva, né? Pela cor da pele, nós, mulheres negras, sabemos, não é, Sandra? Somos desqualificadas de cara, né? Sim, mesmo sim. Quando a gente tem um bom currículo, eu costumo contar essa história,
não é? Que é a história de muitas. Eu já tinha título de doutora na década de 90, e era assim, na hora que eu me inscrevia, né, para dar aula em universidades, o meu currículo era aprovado, mas aí na hora que eu chegava para a entrevista, pronto. Aí surgia um problema, uma coisa inesperada, o curso não vai mais formar, não tem turma suficiente, e aí pronto, acabava o entusiasmo, né? Sabe que eu já passei por isso também, né? Mas essa história de muitas mulheres negras, né? Oi? Eu assim, tô rindo de nervoso, né? Mas a gente ri de nervoso e porque também é algo que é um absurdo como isso se mantém na nossa sociedade, né? Infelizmente se mantém. E é tudo, né? A cor da pele, o formato do cabelo, o jeito de vestir. Você tem que estar sempre num padrão, né? E esse padrão, ele é mais cobrado para as pessoas, né? Como nós falamos na outra fala, né? Para as pessoas que estão, assim, no patamar dos deveres, né? Os menos favorecidos, eles são cobrados mais. Porque estava até conversando com alguns alunos, né? Há umas semanas atrás, tem rico que faz cosplay de pobre, né? Vai rasgado, vai com aquele rasguinho assim, teatralizado, né? Faz aquela cara de mal com capuz e touca, mas a pessoa sabe, né, que tá com a marca boa, tá fingindo que é malandro, esse passa. Agora, né, o padrão para nós é mais rígido. E aqueles que estão no patamar dos direitos, né, só dos direitos, eles fazem o que querem. Os que têm uma certa posição, ou, como diz, né, a cor certa, ou aquele que está alocado, né, habitando o local privilegiado, eles fazem, se vestem e se comportam muitas vezes como querem. E o padrão para nós é mais rígido. Sandri, mesmo quando a gente consegue, não é, atender todas essas exigências do padrão rígido, ainda assim não vai, não é? Como sim, a gente, que eu já era doutorada, eu tenho uma segunda graduação em educação, e olha que eu fiquei 1 ano desempregada, eu tinha a bolsa da FAPESP e não conseguia emprego. E o que eu tive que fazer, depois de 1 ano ouvindo elogios para o currículo e sendo descartada, não é, por conta da cor da pele, eu comecei a mandar o currículo para os colégios, e os colégios nem respondiam. E eu me lembro que eu fui saber o que aconteceu, e aí ela disse, professora, mas você é uma doutora vai dar aula em colégio? Eu falei, mas não tem problema, eu posso dar aula, professor é professor. Ela falou, mas aí tem um sindicato, depois o sindicato vai dizer, olha, ela tem título, e você não pagou correspondente ao título. E aí, Sandra, eu fiz, e o que eu acho que muitas mulheres negras já devem ter feito também, eu tive que ir para casa, descartei o meu currículo, no qual eu tinha lá todas as minhas qualificações, tirei tudo e coloquei Antônia Quintão, graduada, ponto. Tem cabimento? Para sobreviver, né? Para sobreviver, mas para dizer o abismo que separa os homens brancos, que colocam, muitas vezes, qualificações que não têm. Sim, olha só, sim. Eles se sentem tão à vontade que colocam coisas que eles não têm no currículo, enquanto nós, mulheres negras, tiramos aquilo que a gente, com muito custo, conquistou para sobreviver. Então, acho que esse exemplo, que é o meu, o seu, de muitas mulheres negras, mostra o tamanho, a magnitude do racismo, né? Porque ele nos tira até a possibilidade de ganhar pão, né? É o nosso pão de cada dia, é o nosso salário, é a nossa profissão, não é? Isso é muito sério, né, Sandra? O próximo slide, por favor. Sim, que a sociedade é racista, a gente sabe, né? Então, no período colonial, os africanos, principalmente os recém-chegados, eram vistos como pessoas estranhas, perigosas, pessoas que não mereciam confiança, pessoas suspeitas. E aí o pessoal deve estar pensando, continua assim, né, professora? Continua. Eu fiz um trabalho uma época com alguns africanos que vivem aqui no Brasil, e todos eles, infelizmente, têm muitas histórias de racismo, não é? De desqualificação, de suspeição, que fazem parte do seu dia a dia.
E na sociedade colonial não era diferente, os crioulos, que eram já aqueles filhos de africanos, os pretos alforriados, eram todos considerados gente desclassificada, gente vadia, gente dada ao vício, lasciva, desrespeitosa, incapazes de ter sentimentos religiosos verdadeiros. E as mulheres negras? As mulheres negras eram consideradas mulheres que procediam de maneira muito condenável, né? E por isso facilitavam a desonra. Aí, professora, mas o que elas faziam, que não é? A cor negra, né? E o fato de que essas mulheres eram aquelas que circulavam nas ruas, né? Eram as mulheres lavadeiras, eram as mulheres que buscavam água, né? E as mulheres de família não saíam de casa, né? Ficavam dentro de casa, esperando o momento do casamento, quando saíam acompanhadas, não é, Sandra? Sim. As mulheres negras não, a gente corria para sobreviver, né? Tinha que fazer. E aí eram aquelas que vendiam quitutes no livro da Maria Odila, Cotidiano e Poder em São Paulo, mas tudo isso tornava a mulher negra uma mulher sem honra, né? Sim, então, sim. Era que estava no espaço público, no exatamente. Espaço da rua, aquela que sobrevivia, né? Tinha que ganhar o seu sustento, não era sustentada por ninguém, não era protegida por ninguém, então ela era vista como de qualquer um. Qualquer uma descartável, e por isso também o seu corpo era visto como, infelizmente, como propriedade de todos, como propriedade da rua, né? Então, assim, durante muito tempo, né, esta era a visão, e infelizmente alguns símbolos, né, algumas imagens foram herdadas por esta sociedade na qual nós vivemos ainda, né? E isso é muito triste, é como você disse, né? É o espaço privado das mulheres protegidas, né? As sinhás, e o espaço não protegido, o espaço público ficava com as nossas ancestrais, aquelas que tinham que ganhar a vida a qualquer custo, né? E isso era mal visto, infelizmente, né? Aí é uma discussão para nós, que você também, né, fez várias vezes, já te vi fazendo, o movimento de libertação da mulher, que começa, ganha força no século XX, né, no início do século XX, né? A mulher quer votar, a mulher quer trabalhar fora, a mulher quer ganhar o seu espaço público, sendo que essa discussão é uma discussão para as mulheres da elite, porque nós já estávamos, né, trabalhando, ganhando a vida, lutando, participando da sociedade bem antes, né? E muitas vezes, para essas mulheres da elite ganharem as ruas, começarem as suas manifestações por direitos, eram garantidas por aquelas mulheres da periferia que ficavam em casa, dessas mulheres da elite, como empregadas domésticas, né? Lavando, passando, cozinhando e garantindo até o cuidado da família. Cuidando dos filhos, né? Exatamente. Dos filhos, da alimentação, da limpeza da casa, para que essas mulheres, né? E também essas manifestações onde nós temos visto aí, né, onde as elites vão, né, então as mulheres vão com seus cartazes lá, né, que você sabe, não vou dizer, né, e a babá do lado, né, empurrando o carrinho. O carrinho, trocando a fralda, né? Trocando a fralda, e sendo que essa mulher assim, essa mulher trabalhadora provavelmente gostaria de estar ali protestando também, segurando o cartaz do outro. Né? Sandra, mas eu tenho a ideia que, assim, essa hipersexualização da mulher negra, a gente observa até hoje, né? Eu vejo algumas artistas tão talentosas e que
e cai nessa, eu digo que é armadilha, né? Não precisa. A mulher canta tão bem, é uma artista tão completa, mas eu fico pensando, quem é que está por trás, né? Porque existe essa visão tão forte na sociedade, que mesmo quando a mulher tem muito talento, lá vai ela também, não é, apresentar, não é, ou melhor, vender essa imagem de mulher ser hipersexualizada e tudo mais, né? É uma coisa, é algo que se espera da mulher negra, né? Eu me lembro que a Zezé Mota, ela disse que depois que ela fez Chica da Silva, que também cristaliza essa imagem da mulher hipersexualizada, ela disse que até a vida pessoal dela ficou complicada, porque ela achou que ela tinha que ser uma Chica da Silva na vida pessoal, que tinha que agradar os homens de todo jeito, mas é uma imagem muito forte da mulher negra brasileira, não é? Eu já tive a oportunidade de ir para fora do Brasil, e até hoje as pessoas olham para a mulher negra brasileira, já faz essa associação, já acha que você vive como uma prostituta, ou já acha que pode tomar liberdade, já pode falar... Não só lá fora, aqui também, né? Tem muitas pessoas que olham para uma mulher negra e já, essa daí, né, já dá para a gente, né? Mas é uma situação, assim, muito forte. Uma vez eu fui entrei num hotel na Argentina, e em cima do balcão tinha uns panfletinhos, né, escrito assim, visite o Brasil, e assim, na imagem, como dizem, né, uma mulata de costas, se é que vocês me entendem, né? Assim, aí eu falei, né? Aí eu fiz uma crítica alta, né? Para que os circunstantes ouvissem, né? Aí eu entrei e comentei, falei assim, olha, isso aí é um despropósito, tal. Aí quando eu voltei, eles tinham retirado. Pelo menos respeitaram, né? Assim, ó, tem brasileira, né? Tem brasileira aqui, né? Então, eles recolheram os panfletinhos, né? Realmente é uma situação triste, mas é uma imagem que carregamos, infelizmente. E que muita gente ganha dinheiro, né? Eu tenho um colega europeu que fala, Antônio, a gente vai nas agências de turismo, quando fala que quer vir no Brasil, dentro dos folhetos já tem assim, olha, imagens de mulheres, telefones, sites, então, quer dizer, muita gente lucra com isso, a gente sabe, né, Sandra? Então, não é fácil lutar contra isso. Mas só para fechar, para dizer o quanto que essa questão da mulher, não é, que começa a trabalhar, é uma bandeira das mulheres, muitas vezes fala da história da mulher branca, porque a mulher negra já nasce trabalhando, né? Desde sempre a gente trabalhou, não precisou de esperar a década de 50, 60 para começar a trabalhar. A vida inteira trabalhamos, né? Uma vez, quando eu fazia faculdade, eu estava dando aula como substituta numa escola, aí entrou uma moça, ela olhou para mim e voltou, uma moça muito alegre, ai, que vergonha, aí começou, que vergonha, eu falei... Aí ela entrou, falei, engraçado, conheço essa moça de algum lugar. Ela falou, Antônia, nós somos colega de classe. Eu falei, puxa vida. Ela falou, olha que vergonha, agora você é professora e eu estudando aqui. Eu falei, mas não tem vergonha nenhuma. Aí ela me contou que numa das reuniões acontecia isso. Sandra, não sei se você tem essa experiência. Algumas professoras conversavam lá com as mães e recrutavam meninas para trabalhar nas suas casas, né? E ela disse, você lembra da nossa professora? Eu falei, claro que eu lembro. Então, lembra de uma reunião? Ela perguntou para minha mãe quantos filhos minha mãe tinha, aí minha mãe falou que tinha 9, perguntou se minha mãe precisava de dinheiro, ela disse que sim. Aí ela disse, então, eu posso empregar sua filha. E aí eu falei, e aí você foi trabalhar na casa da professora? Você lembra que eu parei de estudar? Eu falei, lembro. Eu falei, mas não podia estudar, não, eu tinha que levantar cedo, eu tinha que levantar 5 horas, preparar a mesa da professora, deixar tudo pronto, para quando ela acordasse, desse café para os filhos dela, eu tinha que ajudar a dar café para os filhos, aí eu tive que parar de estudar. Olha, Sandra, olha isso. Nossa, gente, é complicado, eu não sei, assim, mais ou menos em que época, né, você está falando. Não, isso não é de agora, não, mas para dizer que como que as crianças negras eram recrutadas até mesmo no espaço que deveria ser um espaço em que a sua presença... Né? Então, assim, eu nunca vi, né? Graças a Deus, nunca vi colega fazendo isso, já vi fazendo outras coisas, mas, gente, e nós temos um discurso, assim, hoje, de proteger essas crianças, de manter essas crianças na escola, né? A gente, vamos dizer assim, a gente agasalha tanto essa molecada, né, da periferia, pensar
que uma professora, né, faria ou fez uma coisa dessa. Recrutar crianças para meninas, né? Porque e você sabe que tem essa tradição, né, de muitas famílias que empregam crianças, meninas, né? Dizem, não, é para a gente aqui, ela vai ficar aqui, né? Tem casa, comida, tem não sei o quê, e na verdade quase que escraviza. Sim, e isso existe até hoje, você sabe, né, Sandra? Até hoje tem famílias. Mas o que me assustou aí foi a professora. Foi uma professora que era nossa professora, né? Então. No próximo slide, tem também um pouco do contexto, quando eu falo das torturas que faziam parte do cotidiano da população negra, castigo físico, estupros, abusos, assassinatos. Bom, aqui, Sandra, eu costumo dizer, nem precisa de dados estatísticos, né? Eu estou falando com a Sandra, Ana também, desculpa, Ana, estou falando... Imagina. Mas para dizer que todo dia a gente observa nos noticiários, né? E se quiser dados, todo dia tem dados dizendo que a violência é seletiva, né? É como se os jovens negros tivessem, não é, um alvo nas costas, né? Então, esses são sempre os primeiros que morrem, que são torturados, que são perseguidos, não é? Difícil, principalmente porque tem aumentado esses casos nesses últimos tempos, né? Então, a morte fazia parte do dia a dia da população negra, e exatamente porque a morte fazia parte, né, a partir dessa violência que era o dia a dia, né, dos negros e seus descendentes, a preocupação com a morte era muito grande. E aí, para dar continuidade à existência no mundo dos ancestrais, era necessário que se garantisse a realização das cerimônias fúnebres, os rituais fúnebres africanos que eram chamados entambes. Entambes era o momento, né, que as pessoas da comunidade se reuniam para homenagear o defunto, chorar a morte, fazer as orações, acompanhar a sepultura. Então, a garantia de ter dignidade na hora da morte, eu posso dizer para vocês que era a principal motivação do negro para entrar nas irmandades. É saber que, se não conseguiu dignidade na vida, pelo menos na hora da morte, essa dignidade seria assegurada. Porque muitos senhores, eles não... Bom, se eles não tinham respeito pelo negro em vida, imagina depois de morto, né? Então, era comum lá na região de Minas amarrar uma pedra bem pesada e jogar no rio. Outras vezes abandonavam nas portas de igrejas e colégios religiosos. De repente, algum religioso vai se compadecer e faz o enterro. Outras vezes, as covas eram tão rasas que teve uma viajante inglesa que disse assim que visitou aqui a província de São Paulo e ficou horrorizada de ver cachorros circulando aqui nas ruas com restos humanos, não é? Dizendo que isso acontecia depois das chuvas e falando exatamente disso. O povo não tinha cuidado nem de enterrar direito os corpos, né? E isso era um horror, as pessoas tinham muito medo. Por isso também a preocupação de entrar nas irmandades, para saber que na hora da morte a dignidade seria assegurada, né? E os entambes e todas as exigências também seriam cumpridas para garantir a volta para o mundo dos ancestrais, né? O ingresso no mundo dos ancestrais. As irmandades, então, era o espaço onde essas cerimônias fúnebres eram asseguradas. Eu pesquisei dezenas de estatutos, não é? De estatuto, as irmandades eram associações que tinham os estatutos, e eu posso dizer que mais da metade dos estatutos das irmandades de pretos falavam sobre a morte. Como eles deveriam proceder no momento da morte, as orações, quantas missas, como deveria ser a procissão, o lugar do enterro. Era principalmente para isso que os irmãos ingressavam nas irmandades, né? Como eu disse, eles tinham um medo enorme, né? De que sem isso eles não teriam o descanso assegurado, eles não poderiam ingressar no mundo dos seus ancestrais, no espaço sagrado dos ancestrais, né? Sim. Eu posso fazer uma pergunta? Por favor. Assim, essa prática
assim, com mais detalhamento nos rituais fúnebres, isso alcança, podemos dizer que isso alcança a sociedade como um todo e amplia a preocupação das demais classes sociais. Por exemplo, essa preocupação, esses rituais de morte, eles se espalham da sociedade, se espalham pela sociedade a partir destas irmandades negras, ou não? Acontecia principalmente com os negros, porque, como eu disse, eles tinham muito medo de que, depois de morto, o corpo ficasse abandonado em qualquer lugar, não é? Então, essa preocupação aparece nas irmandades de negros, não aparece nas irmandades de branco. Eu acho que não aparece porque eles sabiam que teriam garantia de enterro. Mas é verdade também, Sandra, que essas cerimônias organizadas pelos negros eram cerimônias tão bem preparadas, com tanto cuidado, não é? E com tanto significado, que muitos brancos queriam ser enterrados nas irmandades de pretos, viu? Sim. Era sim. muito comum. Então, eu pergunto porque vai ficar disponibilizado e provavelmente os meus alunos, eles vão assistir. Então, é uma pergunta que provavelmente eles fariam. Isso que os brancos que viam as cerimônias fúnebres, não é? As procissões, eles também queriam ser enterrados nas irmandades de pretos, porque tinham cuidado que a irmandade de branco muitas vezes não tinham. E aí, nos estatutos das irmandades de preto, ficava assim, olha, se algum branco quiser ser enterrado, não é aqui na nossa irmandade, até pode, mas ele tem que saber que, primeiro, tem que pagar 3 vezes o valor que é cobrado do irmão preto, primeira coisa. E segundo, que quem coordena, quem organiza a cerimônia, quem vai à frente, quem leva a cruz, vai ser sempre os irmãos pretos, porque essa irmandade é a irmandade de pretos. Então, muitos estatutos trazem essa observação. Para a festa, a mesma coisa. Na hora das festividades dos pretos, não é? Os brancos ficavam tão encantados que logo queriam também fazer parte da irmandade e ajudar nas festas. E aí o estatuto dizia, olha, tem muito branco que quer entrar na irmandade, vai ser bem recebido, algumas, nem todas, hein? Algumas irmandades eram assim mais democráticas, tinha irmandade que não, só essa irmandade de preto só entra preto, mas algumas, como a do Rosário, recebia indígenas, pardos, pretos, recebia todo mundo, mas deixava lá no estatuto. Eles podem entrar, primeiro, vão ter que pagar 3 vezes o que paga o preto, e segundo, eles têm que entender que não é porque eles têm dinheiro é que eles vão chegar mandando. Eles podem nos ajudar mais. Quem dirige, coordena, preside, quem vai à frente, vai ser sempre os irmãos pretos, porque essa irmandade é a irmandade de pretos. Então, os irmãos tinham esse cuidado, sabe, Sandra? E algumas vezes, quando eu vejo desfile de escola de samba, eu fico pensando, olha, tá vendo? Acho que eles não estudaram, porque você vê a comunidade, as mulheres pretas carregam a escola o ano todo, quando chega na hora de aparecer nos grandes desfiles, não é? Os lugares que têm maior visibilidade, tá ali, não é? Ocupado por pessoas que muitas vezes não sabem nem sequer sambar, né? Que já é, tudo bem, não sabe sambar, mas é da comunidade, ajuda. Nas irmandades não tinha nada disso. Para você fazer parte da diretoria, para você ter direito de votar, o primeiro critério é ser antigo na irmandade. Há quanto tempo você está na irmandade? Entrei agora. Então, não, calma. Não é assim chegar e só porque tem dinheiro já quer chegar e mandar. Não. Eles escolhiam entre os mais antigos e aqueles que mais se dedicavam às causas da irmandade. Eram os 2 critérios. E hoje eu fico olhando e falo, olha, não estudaram a irmandade. Se tivesse estudado, saberiam que aqueles que trabalham mais, que estão há mais tempo, esses sim merecem o destaque, né? E não o critério do dinheiro, né? Chegou, deu muito dinheiro, né? Pagou a fantasia de não sei quantos mil e fica no lugar de destaque. Mas é isso, né? Nem todas também. Tem escolas que respeitam muito e valorizam os valores civilizatórios da cultura negra, que tem, não é, na antiguidade um critério muito importante, o respeito aos mais velhos, né, Sandra? A gente não vai generalizar de jeito nenhum, né? Com certeza. Passo aqui. Por favor. Então, as irmandades, eu estou falando das irmandades, mas lembrar que irmandade eram associações. Eram associações, como toda associação tinha um estatuto, que na época era chamada também de compromisso,
nesse compromisso ou estatuto que tinham os direitos e os deveres dos irmãos. Essas associações eram coordenadas por uma mesa administrativa. Quem que podia votar? O critério, volto a dizer, os pretos, porque as irmandades eram de pretos, e os mais antigos, né? E uma coisa que chama atenção, nas irmandades de preto, por isso que eu falo, está certo falar das irmandades no Dia das Mulheres Negras, é que as irmandades estavam ali em igualdade, não é? Então, a irmandade tinha um juiz, tinha que ter uma juíza, um tesoureiro, tinha que ter uma tesoureira, um secretário, uma secretária, 12 irmãos coordenadores, 12 irmãs coordenadoras. Agora, no Chile, né, na Assembleia Constituinte, lembra? Olha, homens e mulheres estão em igualdade. Eu pensava, puxa, lá nas Irmandades dos Pretos, no século XVIII, a gente já tinha resolvido essa questão da igualdade, né? Elas estavam em igualdade numérica, faziam parte, mas é claro que na documentação oficial, e eu sempre falo, a Irmandade era uma associação onde se criou muitas estratégias, não é, para você poder burlar aquilo que se esperava da Irmandade, e uma das formas é você não colocar tudo no estatuto. Quem olha assim o compromisso vai ver que o papel das mulheres era ajudar no dia da festa, vestir as crianças, preparar. Não, era isso que estava nos documentos oficiais. Mas aí você vai olhar no livro de atas e vai ver que as mulheres faziam muito mais do que isso, né? Elas não podiam colocar, é como a Irmandade de Pernambuco. Na Irmandade de Pernambuco, que eu também pesquisei para o meu doutorado, não tem nenhum estatuto de nenhuma Irmandade de Preto que fala sobre os irmãos presos. Mas, em várias atas, um dos papéis dos irmãos era visitar aqueles que estavam nas prisões, acudir, levar comida para aqueles irmãos que caíam em prisão, não é? Levar remédios, porque diziam, nas prisões eles tratam muito mal, eles podem morrer, vamos dar ajuda. E isso não ficava no estatuto, que era uma das estratégias para você burlar aquilo que se esperava da Irmandade com aquilo que efetivamente fizeram das Irmandades, né? Mas, assim, um outro momento fundamental, além do momento das cerimônias fúnebres, eram as festas, as congadas. E, como eu disse, né, as congadas eram um momento muito importante, porque garantiam a vitalidade das irmandades. Como assim vitalidade? Vitalidade econômica. Quando as irmandades saíam nas ruas, não é? E na época não tinha TV, não tinha rádio, não tinha nada, o momento público tinha que ser bem aproveitado. E na hora que as irmandades saíam, eram tão bem organizadas as festas dos negros e encantavam tantas pessoas que era exatamente nesse momento que muita gente assistia a festa e dizia, olha, eu quero fazer parte dessa irmandade, olha as festas que eles organizam, né? E então, para ingressar na irmandade era necessário pagar uma taxa, e essas taxas pagas ajudavam digamos assim, nas despesas das irmandades, né? Também dizer que isso criava muito conflito com os vigários que eram responsáveis pelas igrejas, né, das cidades. E por que criavam conflitos? Porque no dia da festa, ao invés da população ir para a igreja matriz, todo mundo ia para a igreja dos pretos. Por quê? Porque era mais animado. Imagina, Sandra, tinha música, tinha alegria, tinha dança, tinha animação. E sabe o que mais tinha nas Irmandades dos Pretos, quando terminava as festas, Sandra? Muita comilança. O povo gostava muito de comer. Eu falo isso porque minha família é de Minas e minha avó, quando preparava a festa, ela chamava toda a vizinhança para fazer macarronada, né? A gente é lá do sul de Minas, então tinha que ter muito macarrão, muito frango frito, angu, muita couve, porque tudo tinha que terminar com muita comida, e isso já existia naquela época. Resultado, o povo não ia assistir a festa na igreja matriz, ia todo mundo para a igreja dos pretos. E isso, evidentemente, deixava os vigários, que eram responsáveis pelas igrejas, muito bravos. Então, eles iam reclamar com o bispo. Aí o bispo fez uma pastoral contra festas ilícitas. Adivinha o que eram as festas ilícitas? Quais eram as festas ilícitas? Dá até para imaginar. As festas dos pretos, é claro. Então, eles queriam proibir as festas dos pretos, queriam, digamos, acabar com a graça. E onde que eles pegavam? Na dança.
Então, eles diziam, olha as danças, esse povo fala que está fazendo festa para homenagear Nossa Senhora do Rosário. Olha que tipo de dança, porque o povo dança, as mulheres rebolam, e dançavam homens e mulheres, aquilo era um escândalo. Aí, então, o primeiro bispo do Brasil, acho que era Dom José de Camargo Barros, se eu não me engano, né? Ele fez essa pastoral, e sabe o que ele ameaçava? Ameaçava de excomunhão, Sandra e Ana, ameaçava de excomunhão todos aqueles que assistisse, olhasse, passasse perto, organizasse, desse alguma contribuição, ou seja, qualquer envolvimento com a festa dos pretos, você seria automaticamente excomungado. Agora, a próxima pergunta. E aí, a festa dos pretos esvaziaram? O que vocês acham? Acredito que não. Ô, Sandra do céu, lotaram as festas. Aumenta mais ainda, a emoção de participar. Assim, gente, mas foi assim, a gente pode dizer, foi um tiro no pé. Depois que falou, é proibido participar da festa dos pretos, aí que todo mundo correu para saber por que era tão proibida a festa dos pretos, né? Mas sempre teve muito conflito entre Irmandade e Vigário, porque o povo preferia as igrejas dos pretos, as festas dos pretos, as rezas dos pretos, porque as coisas dos brancos eram muito chatas, né? Essa época, eu tive uma época lá na Europa e eu fui assistir algumas. Falei, gente, mas quem aguenta aquela coisa lenta, né, Sandra? A igreja tradicional católica romana, vamos combinar, né? Aí você vai para uma festa toda animada, toda cheia. E ainda fechando tudo, coroando tudo com muita comida. Dá licença, né, Sandra? Até eu, né? Quem não vai, quem não escolhe, né? Eu queria ilustrar essa passagem da dança. Eu também acabo trabalhando com adolescente não, com criança mesmo, e no final do curso que eu dou, a gente coloca uma música, né, e as crianças fazem uma coreografia, e eu estava ensaiando, e aí dentro da sala de aula, eu fazia a coreografia, ensinava as crianças para eles repetirem. E aí tinha uma criança que ela ficava quietinha, né? Aí eu falei para a professora, mas por que, né? Você não quer dançar? Eu falei, professora, o que foi, né? Que ela não quer participar? Eu tô vendo que ela queria participar, né? Ela queria dançar. E aí ela falou assim, mas a minha religião, né? A minha igreja não pode dançar. É proibido, né? Não podia dançar. E aí foi tão inusitado que uma outra criança que estava dançando, ela falou assim, mas eu também vou na igreja, né? E na minha igreja pode dançar. Então, essas questões, né, de você impor para a criança é um padrão, né, que às vezes a criança ela não entende muito essa questão, né, do que a igreja, né, coloca esses rituais, né, vamos dizer assim. Aí eu ainda brinquei, a professora falou assim, meu Deus, Ana, você é louca, que a mãe da criança daqui a pouco vai vir na escola reclamar. Aí eu falei assim para aquela que não podia, eu falei assim, você tem que trocar de igreja, então você tem que ir para a igreja da outra coleguinha que podia dançar, porque são tantas ideias que as crianças, às vezes, elas não entendem o porquê que aquela igreja, de repente, ela pode dançar e cantar, e aquela outra igreja é um padrão de que não pode, porque todo mundo gosta, né, de músicas e danças, né, e uma coisa tão inocente, e a criança já cresce com essa cultura, né, de que o dançar, né, o cantar é proibido. Então, é muito uma pena, né, que a gente ainda tenha isso na sociedade. Porque uma vez Então, só para dizer que uma vez eu dava aula no curso de pedagogia, hein, Sandra? Olha só. E aí nós tivemos na Semana da Cultura Negra várias apresentações culturais, aí chegaram no momento de dança umas mulheres vestidas de baiana. Eu posso dizer para você que 40% das minhas alunas, infelizmente, se retiraram, dizendo que não podiam estar no mesmo espaço, que aquilo ali não era coisa... Ai, falei... Não. Futuras professoras. Olha, eu falando sério, né? Se retiraram, professora. Aí eu falei assim, gente, mas é uma dança. Ai, professora, desculpa, mas
a gente não tem autorização de estar no espaço onde tem esse tipo de dança. E saíram e foram embora. Assim, mas existe uma leitura muito errada do sagrado e da Bíblia, né? Da Bíblia, né? Porque não existe assim, gente, Jesus participava de festas, né? Se nós pegarmos o Velho Testamento, que é o que estas vamos dizer assim, essas crenças, né? Esses grupos assim mais neopentecostais, né? Utilizam, também os judeus participavam de dança, né? Então, assim, essa proibição é uma coisa mais da cabeça dos líderes atuais que querem reger o corpo do fiel com intenções, né, de, sei lá, de diferenciação de outras, de outros grupos por algum motivo. Bom, a gente não pode especular a cabeça de cada um, né? É verdade. Aliás, dá uma tese, né? Nós podemos sim até pesquisar sobre, mas existe uma leitura muito mal feita, né, da religião, da religiosidade e do corpo, né? Do corpo social, do corpo físico e individual. Existe uma tentativa de regrar que efetivamente não existe na história das religiões e das religiosidades, né? Inclusive, assim, essa tentativa, ela se amplia no contato do europeu com os outros povos que eles queriam dominar. Ou seja, isso se torna mais forte com a chegada desses povos na América, né? Porque o que eles tinham na visão deles, né, na visão civilizatória, assim, ó, nós temos um padrão e vamos civilizar o outro, e para isso vamos dominar, escravizar e etc. Então, num contraste, eles tinham que provar ou mostrar o que era superior e o que era inferior. Se comportar assim é civilizado e superior, aquilo, qualquer coisa que se faz nesta nova terra, na América, África, né, subsaariana, é errado. Então, inicia-se uma construção, né, uma reconstrução de padrões. Então, colonizar o corpo do outro, né, se tornou também importante, tão importante quanto colonizar a terra do outro, tomar a terra do outro. É uma situação assim que nós precisamos, né, rever na sociedade e dialogar. Não é? Aliás, essa colocação que a Ana fez, né, troca de igreja, eu acho que é bem interessante, inclusive para mobilizar e movimentar a discussão. O racismo religioso ainda é muito forte contra as religiões de matriz africana, né? E eu me lembro que em 2013, quando foi feito o balanço dos 10 anos da Lei 10.639, né, que tornou obrigatório o ensino da África, da história afro-brasileira, e muitos disseram, olha, nem 50% das escolas implementaram, e uma das causas, viu, que foram apresentadas é essa questão religiosa, aquela ideia de associar tudo que é cultura negra, isso é coisa de macumbeiro, é coisa de não sei, desqualificando e deixando de lado, né? Porque, infelizmente, a gente não vai generalizar todos os evangélicos, mas tem evangélicos que associam cultura negra, isso é coisa da macumba, isso é coisa... e pronto, e já descarta. E muitos estão nesses lugares, né, de direção e tudo mais. Teve algumas escolas que disseram, olha, se chegou alguma notícia, não foi informado aos professores, porque muitas vezes a própria direção da escola bloqueava. Mas nós temos muitos desafios pela frente, né? Quando a gente fala do racismo religioso e o quanto que ele impacta, até na questão do ensino, né? Quer dizer, você não vai pôr história da África e a cultura... Não interessa, isso não importa aqui para a gente não quer. É isso, né? Assim, houve, inclusive, um caso recente de 4 anos atrás, na escola onde eu dou aula, eu falei assim, nós vamos convidar uma mãe de santo para fazer uma palestra, né? Estava dentro do contexto, assim... Aí eu falei assim, não, nós não podemos deixar... A coordenadora, nós não podemos deixar esse tipo de gente. Eu falei assim, que tipo de gente? Que tipo de gente? Eu falei assim, olha, paga um imposto,
tanto quanto católico, tanto quanto, ou seja, são cidadãos, né? E essa coordenadora, ela era, né, evangélica. Não vamos generalizar, porque eu tive muitos... Não pode generalizar, né? Sim, tem evangélicos que têm... Eu tive muitos evangélicos que apoiaram, né, a nossa iniciativa, e aí eu acabei, né, indo até aquele comitê ali da justiça, né, e nós acabamos trazendo, né, um judeu, fizemos uma mesa, um judeu, um bandista, uma senhora Ialorixá e vários outros. Gente, nós fechamos... Teve família que não deixou a criança participar, simplesmente faltaram. Essa coordenadora não coordenou no dia, ela deu uma desculpa, ela não foi para a escola, ela deixou a escola nas minhas mãos, para falar a verdade, porque teve professores que faltaram, né? Então, para você ver o nível em que se chega à intolerância. E nesse dia eu tive crianças que simplesmente choraram, assim, e teve criança que começou a gargalhar. Eu falei assim, mas o que é isso? Tá surtada, criança? Eu falei assim, não, é que eu nunca vi pessoas da minha religião chegarem na escola, terem oportunidade de falar, e todos paramentados, entendeu? Chegaram lá com a sua indumentária, o judeu estava, o islâmico estava lá, as mães de santo estavam lá. Então, quer dizer, teve criança que simplesmente choraram. Eu fiquei muito comovida também. Eu falava, eu chorei. Elas choraram. Eu estou com vontade de chorar, de ouvir você falar, já dá vontade de chorar. Foi muito interessante. A criança, ela começa a perceber que ela é representada, né? Isso, então, isso também é importante, porque ela se espelha a criança, ela vê o adulto, né, como um modelo mesmo, né? Ele se espelha, e eu já tive várias oportunidades também de perceber isso. Quando a gente brinca, eu dou bastante brincadeira, então eu faço bastante dinâmicas de brincar com o time, né, que é uma coisa mais popular, né, eu brinco que é corintiano, o palmeirense, então a gente tenta colocar isso de uma forma igualitária, para a criança perceber que eles podem ser amigos, né, conviverem no mesmo cotidiano e respeitar a individualidade de cada um. Então, até essa questão também da religião, é interessante a gente colocar isso já para eles desde pequeno, e também mudar muito a cabeça de muitos educadores, infelizmente, né? Eu sou pedagoga de formação, e na minha turma a gente percebia justamente isso. Você não pode trazer o seu preconceito, né? Uma profissão que você vai educar, você mesmo tendo aquele preconceito, você não pode distribuir o seu pessoal para um público que você tem diversidade, né? Eu não posso colocar a minha opinião, então eu tenho que colocar de uma forma que eu respeite a todos que estão ali, e você conhecer o seu aluno, porque você vai ter de todos os tipos e crenças, e eles vão trazer isso para a sala de aula, e às vezes a gente, em vez de mediar, a gente vai acabar aumentando maior ainda o preconceito e o conflito na sociedade amanhã, né? Exatamente. Então, muito cuidado. É verdade. Perfeito. A gente fala muito de ecumenismo, diálogo interreligioso, mas o que a gente observa é muita intolerância, né? E aquela ideia de que a minha religião é a verdadeira e o resto, não é? Puxa vida. Pode passar, Sandra, senão a conversa está tão boa que aí... mesmo. Vamos levar isso para Casa Tiuaras, lá na frente. Com certeza. Voltando para convidar a todos, todas e todes. Nós vamos nos encontrar lá, virtualmente ou presencialmente. Eu estarei presencialmente, aguardando a todos, e vai ser sucesso. Está convidada. Vai. Então, a característica da Irmandade é que era uma associação
que tinha que forjar com muita sabedoria, com muito cuidado, com muita cautela, não é? Essa burla, porque as irmandades eram associações fiscalizadas o tempo todo, tanto eram fiscalizadas pela coroa, como eram fiscalizadas pelas autoridades eclesiásticas, não é? O tempo todo eram fiscalizados. Então, eles tinham que agir sempre com muita sabedoria, com muito cuidado, com muita atenção. Eu encontrei algumas atas que os irmãos falam, olha, a nossa próxima reunião não pode ser na nossa igreja, os vizinhos já estão desconfiados, é melhor a gente fazer as próximas reuniões nas casas dos nossos irmãos. Ou seja, o tempo todo eles ficavam cheios de cuidados, mas oficialmente a Irmandade ela foi criada, não é? E era um espaço permitido para que os negros tivessem ali um lugar da prática religiosa de acordo com os interesses da coroa, é evidente. Mas os negros souberam transformar esse espaço oficial e permitido num espaço de resistência. E o que me deixa muito aborrecida quando eu leio, e recentemente saiu um livro falando sobre vários assuntos, entre ele e a Irmandade, é vir com essa visão, olha, a Irmandade era assim, era para manter o negro, não é, conformado com a sociedade escravista. Eu falei, tá vendo? Não estudou, não leu. Esta abordagem, eu acho que, inclusive, subestima a inteligência do negro, né? Como se o negro não fosse capaz de usar esse espaço permitido e transformá-lo num espaço de resistência. E existem muitos trabalhos que foram publicados nos últimos anos sobre isso, e agora, recentemente, nesse período de retrocesso, né, Sandra, que a gente está vivendo, até isso, né? Eu vi uma pessoa dando uma entrevista, não, as irmandades era para manter o negro controlado. Eu falei, o quê? O que esse cara está falando? Não leu, não é? Não precisa ser o meu livro, eu não fui a única que contestou essa abordagem. Muitos pesquisadores, muitos historiadores, e aí entra na outra questão. Como nós somos negros e negras, até aquilo que a gente escreve não tem a mesma visibilidade, não é? O pessoal, quem é que escreveu? Né? Sei lá, você entendeu, Sandra? Não dão o devido valor, né? Já olham torto, esses negros aí agora. É assim, o branco é referência de humanidade, né? Ele pode escrever sobre tudo, inclusive sobre questões do negro. E nós, os negros, quando vamos escrever as questões da cultura negra, somos, não é? Desqualificados. Esses daí são ativistas. Só escreve o que eles querem, só vão ver... Você entendeu? Que dureza, que vida difícil que a gente tem, não é, Sandra? É verdade. Na universidade está cheio. Está cheio. A gente é sempre desqualificado. Nós não podemos falar do que é nosso, porque nós somos desqualificados. E tem gente, assim, tem brancos, né, que querem ensinar o que é ser negro. Assim, é o cúmulo da arrogância. É arrogância. Uma vez eu estava no debate, lá na nossa universidade, né, lá na USP, um debate falando sobre o meu livro, e falei assim, olha, eu acho tão importante, eu me sinto muito feliz de ter escrito um livro sobre cultura negra, porque eu sou negra, eu acho que precisamos de ter autores negros publicando sobre cultura negra. E um professor lá, veterano, né, cujo nome é evidente eu não vou falar, e que escreve muito, e, enfim, vendeu muito sobre o tema, ficou absolutamente ofendido, me respondeu com agressividade, falou, quer dizer, então, que porque eu sou branca eu não posso escrever sobre negros, É isso que você está dizendo? Eu falei, não, você está colocando na minha boca palavras que eu não disse. Em nenhum momento eu disse que os brancos não podem escrever sobre história e cultura negra. Eu não disse isso. O que eu estou dizendo é que é muito importante que negros também possam escrever sobre cultura negra. É isso que eu falei. Mas, Sandra, a resposta, né, a reação foi violenta. Então, só porque eu sou branco não posso? E, recentemente, eu vi aí um livro também famoso sobre a questão da escravidão que foi publicado, e na entrevista o autor fala assim, olha, eu tenho certeza que os negros não querem exclusividade para escrever sobre a cultura negra. Eu falei, gente, eu já ouvi isso há 20 anos e tenho que ouvir isso de novo, né? Esse argumento fajuto de que ninguém tem exclusividade. Não é essa a questão, é que com esse argumento de que ninguém tem exclusividade, todo mundo publica sobre cultura negra, menos os negros, menos as mulheres negras. E quando publicamos,
o nosso livro não vira best-seller, você não é convidada para dar entrevista na TV, muito pelo contrário, as pessoas vão suspeitar, falar, ih, ela que escreveu, será? Né? Não sei, não. Será que ela fez uma boa pesquisa? É assim, né, Sandra? É assim, infelizmente. Eu não vou colocar nome aos bois, porque eu acho que todo mundo sabe, né? Eu sei. Do que eu estou falando. Né? Eu sei. Mas para dizer que é isso que acontece, né? Com essa desculpa de que ninguém tem exclusividade, todo mundo escreve, publica, não é? E vende, e a gente fica assim, né? Lutando para mostrar, né? Olha, tem um livro bacana, tal, entra nas redes, mas também a gente não tem todos esses apelos, esses profissionalismo, né, dessas pessoas. Não temos como investir. Tem pessoas que investem, tem até personal, você sabe, né, Sandra? Tem personal que ajuda a te colocar nas redes, conseguir um monte de... Tem. Mas isso não é para a gente. Então, a gente vai lutando como pode, como dá, né? Quem disso? É verdade, é verdade. Mas, continuando, autonomia, sim. As atividades eram, portanto, como eu disse, as festas, as cerimônias fúnebres, mas também os irmãos gostavam de estar nas irmandades, porque as irmandades estimulavam a solidariedade, amparavam aqueles mais necessitados, ajudavam na compra de carta de alforria. Eu encontrei aqui na Irmandade do Rosário do Largo de Paissandu uma ata dizendo assim, olha, a nossa irmã, ela está doente, então a gente tem que formar um grupo para fazer uma visita, levar alguma comida, deixar alguma refeição pronta e cuidar da limpeza da casa dela. Porque como ela está doente, ela está acamada, a gente vai precisar de cuidar de tudo isso para ela. Olha só. Então, até eu queria fazer parte de uma irmandade. Por quê? Porque ali as pessoas eram cuidadas, né? Tem esse outro lado, o lado humano das irmandades, que é tão importante. Hoje, como eu estava dizendo, para fazer reunião com o grupo da família e até marcar um encontro online é difícil, as pessoas não querem nem clicar lá para entrar. Imagina você sair, as pessoas moravam muito longe, ir até as casas, não é? E cuidar, e zelar. Era um trabalho muito importante que essas irmandades faziam. Por isso que era tão por isso que eles gostavam tanto de estar numa irmandade, né? Você estava numa comunidade. E na comunidade a gente é mais forte, né, Sandra? Você tem um grupo de apoio. Quem não quer fazer parte de um grupo de apoio, não é? Verdade, verdade. Passar. Pode passar. Aí, para quem não é de São Paulo e não conhece, é a Igreja do Rosário dos Pretos, aqui no Largo do Paissandu, para quem não sabe que tem preto em São Paulo. Uma vez eu estava num estado aí do Nordeste, um estado que eu adoro, mas aí quando eu vi uns paulistas, eu entrei no meio dos paulistas para pegar a explicação. Estava visitando uma área histórica, aí na hora que eu entrei, a pessoa falou, ei, você aqui da cidade, querendo passar por paulistana, por paulista? Aí eu falei, não, mas eu sou de São Paulo. Ah, é sim, com essa cor eu duvido. Tem isso, né? Muita gente acha que São Paulo só tem descendente de italiano, né? Como a gente, na ignorância, achar que no Sul só tem descendente de alemão, não é? Os pretos estão no Brasil inteiro, tá cheio de preto aqui em São Paulo, né? Então é bom as pessoas saberem. Mas eu lembro que ele fez piada, imagina de São Paulo, com essa cor, você não é de São Paulo coisíssima nenhuma. Eu falei, ó, tá vendo? Olha a imagem de São Paulo no Brasil, né? Porque aqui... Mas a cidade de Tiradentes, aqui, na periferia leste, é a maior concentração de negros do Brasil. Tá vendo? Ali, pau a pau com acho que é com a Bahia, né? Tá pau a pau. Então. Então, nós temos uma igreja de preto no coração de São Paulo, né? Porque o Largo do Paissandu está aí perto da Avenida São João, não é? Quando cruza a Ipiranga com a São João, que foi cantada naquela música, né? Então, aí as pessoas já têm essa referência, mas está aí pertinho. E quando eu falo, é uma igreja de pretos, as pessoas levam um susto. O quê? Tem igreja de preto aqui em São Paulo? Eu falei, como assim? A igreja de preto aqui, né? Isso aí. Passar. Então, a Irmandade do Rosário, ela data do século XVIII, não é? Primeiro tinha a Irmandade, depois é que a Irmandade construía a igreja, não é? As Irmandades surgiam dentro, a do Rosário surgiu dentro da igreja de São Pedro, eles colocam ali uma imagem, não é, de Nossa Senhora do Rosário, os devotos ao lado da imagem vão colocando ali as suas contribuições, quando eles arrecadam dinheiro suficiente, eles constroem uma capelinha
e saem daquela igreja, né? Como se fosse uma espécie de incubadora. A igreja de Santa Efigênia nasce dentro da igreja do Rosário dos Pretos, que nasceu dentro da igreja de São Pedro, né? Aqui de São Paulo. Mas aí a igreja do Rosário dos Pretos vai construir a sua igreja própria. Quem constrói são os próprios escravizados que trabalhavam nos domingos, nos dias santificados, não é? Pode seguir. A igreja, olha só, a igreja ficava no Triângulo. Quando a gente fala do Triângulo Histórico de São Paulo, não é? O Triângulo é formado pelo Convento do Carmo, não é? Que fica ali perto do Poupatempo, para quem é da cidade, a igreja de São Bento e o Largo São Francisco, onde tem a Faculdade de Direito. São Paulo era só isso, só isso. E a igreja do Rosário ficava assim no centro do centro, né? Ou seja, era uma área bacana, mas nossa, por que tão bacana? Ué, porque São Paulo era só isso, não tinha mais. São Paulo era muito pequena, né, naquela época. Quando São Paulo cresce? São Paulo vai crescer com café no século XIX, mas até então São Paulo se reduzia a esse pequeno triângulo. Nossa Senhora do Carmo, São Bento e o Largo São Francisco. Pode passar. Essa é a primitiva igreja. Essa é a igreja que hoje, nesse lugar, está o prédio da Bolsa de Valores de São Paulo. Nossa, mas é uma igreja bonita, belíssima essa igreja, não é? Era uma das igrejas do Rosário, que foi construída, como eu disse, pelos próprios escravizados, tinha uma saúde financeira muito grande. Eu encontrei documentos dizendo, olha, essa quantia estava lá no livro de entradas. A nossa Irmandade conseguiu alugando as janelas para o desfile de carnaval. Eu falei, o povo já sabia capitalizar tudo, tá vendo, Sandra? Alugava cada janela para as pessoas assistirem o desfile de carnaval. Que mais que mostra? O sino, né? O lugar do sino. Tinham igrejas pobres por esse Brasil afora que não tinham, né? Nem sino. Sino era... O que era o sino para a igreja? Era tudo. Sino era um meio de comunicação. Até hoje tem lugar do interior onde o pessoal ouve o tocar do sino e fala, morreu alguém. Não é? E era assim, quando chegava alguém na cidade, o sino tocava de um jeito, quando morria, o sino tocava de um jeito, na hora das cerimônias, tudo era o sino era fundamental. Eu encontrei numa igreja de pretos lá em Pernambuco, que os irmãos, olha, eu acompanhei alguns documentos acho que foi assim, durante 30 anos, eles reclamaram o sino que eles compraram e o sino nunca chegou em Pernambuco. E eles lamentando, eles diziam, mas sem sino a gente não consegue, não é? Fazer as nossas atividades. O sino sumiu, viu, Sandra? Eles pagaram pelo sino, esse sino foi extraviado e a Igreja dos Pretos ficou sem o sino. Não sei que fim teve o sino. No final, os documentos sumiram, não sei, mas foram décadas atrás desse sino que eles lutaram muito para comprar e que não chegou aqui. Triste, porque o sino era tudo, né? Mas para deixar o dinheiro e não entregar o sino. Pegaram o dinheiro dos pretos e não... Porque sino também custava caro, né? Sino não era uma coisa barata. Então, você ter um sino e ainda ter um lugar para o sino já mostrava que era uma igreja bacana, né? E, de fato, era. Se você analisar os arredores, vão ver que a saúde financeira dessa igreja do Rosário era bem bacana, né? Continuando... E aí, nessa igreja, a gente vai ter, não é, no final do século XIX, o movimento abolicionista de São Paulo, que é o movimento dos Caifases. O movimento abolicionista de São Paulo teve duas etapas. A primeira etapa teve como líder Luiz Gama, que é aquele advogado que ia nos tribunais lutar, não é, pela libertação, e a estratégia era muito simples, porque... Antes da Lei Áurea de 1888, muitas leis, não é, que antecederam, já tornou a escravidão algo que deveria, não é, ser, inclusive, punido. Então, ele pegava meninos adolescentes, levavam na frente do juiz e dizia, olha, tem a lei de 1831 que diz todo africano que entrar no Brasil a partir dessa data é livre. Olha esse menino, não é? Nós estamos no ano de 1860, esse menino não tem nem 15 anos, como que ele pode ser escravizado? Então, usando as leis,
ele conseguiu libertar, assim, centenas de escravizados. E aí ele morre cedo por complicações da diabetes, acho que morreu com 40 anos, né? Está enterrado aqui no cemitério aqui da Rua da Consolação. E aí, quando ele morre, o movimento abolicionista de São Paulo tem uma nova etapa, que é ele torna-se, digamos assim, um pouco mais... Ele tem uma prática diferente, alguns falam uma prática mais revolucionária, né? O líder é Antônio Bento de Souza e Castro, advogado também formado ali no Largo de São Francisco, mas a estratégia dos abolicionistas era usar disfarce. Eles se disfarçavam de pedintes, de religiosos, iam para as fazendas, ajudavam na fuga dos escravizados, traziam para São Paulo. Aqui em São Paulo, eles ficavam escondidos nas igrejas dos pretos, ficavam escondidos nas casas dos irmãos das Irmandades, em alguns estabelecimentos comerciais, porque também já tinham pessoas que vinham da Europa e que também eram abolicionistas. Depois eles eram conduzidos, não é, em grupo para o Quilombo do Jabaquara, em Santos, onde então eles eram inseridos no mercado de trabalho, mas agora não como escravizado, mas sim como trabalhador livre. Então, essa foi a segunda etapa do movimento abolicionista de São Paulo. E o curioso, viu, meninas, é que toda vez que eu falo sobre o Caifases, principalmente quando eu ia em escola, né? Agora com essa pandemia, mas quando eu ia em escola, alguém já ouviu falar dos Caifases? É raro. Ninguém nunca ouviu falar Caifases, tem a ver com Caifás, tem que estar lá no apóstolo, né? João, capítulo 11, versículo 50, essa foi a inspiração. Quando ele fala que é necessário que um homem morra para que o grupo todo não pereça. Tem aí a ideia de sacrifício. Muitos Caifases morriam quando eram descobertos, né? Porque era uma estratégia perigosa, você chegava disfarçado. Outras vezes, quando eles iam conversar lá com a população de escravizados, vamos, né, propor fuga, eles eram descobertos, morriam, não retornavam para São Paulo. Era um trabalho muito arriscado, mas pouca gente sabe desse movimento abolicionista dos Caifases, né? E, deixa eu ver o que mais temos. Aqui, passa. A Rufina, aí eu chamo a atenção, hoje é dia da mulher negra, a Rufina Maria do Ó. Por que do Ó? Provavelmente ela era da freguesia do Ó. O lugar de origem, muitas vezes, acabavam sendo inseridos no nome, né? As pessoas não tinham sobrenome. Como ela vinha do Ó, a Rufina Maria era do Ó. Para dizer que essa Rufina me chamou a atenção, porque ela participava de muitas irmandades, de todas as irmandades dos pretos. Observa, desde 1872, eu encontrei no livro de ingresso a Rufina, como irmã liberta, ou seja, ela nasce escravizada. Isso na Irmandade de São Benedito. E aí ela foi eleita rainha. Em 1876, ela está lá na mesa administrativa da Irmandade de Santa Efigênia e Santo Elesbão. Aí vocês vão dizer, ela saiu da Irmandade de São Benedito? Não, ao mesmo tempo. Seguindo, quer ver mais? Olha, aí em 79, ela está na Irmandade do Rosário dos Pretos, como irmã de mesa, ou seja, ajudando a tomar decisão. Em 84, de novo, ela é irmã de mesa. Em 88, de novo, ela está como irmã de mesa, mas agora lá na Irmandade de Santa Efigênia e Santo Elesbão, numa época em que essa Irmandade entra em conflito com José de Camargo Barros. Aí é importante dizer que no final do século XIX, com o Concílio Vaticano I, a Igreja Católica muda radicalmente. A Igreja Católica, o catolicismo que era popular, e que abria espaço para associações onde os leigos coordenavam e dirigiam, como as Irmandades, ela muda. Com o Concílio Vaticano I, a Igreja Católica ela se torna europeia, ela se torna romana, e ela expurga tudo aquilo que não for romano, tudo aquilo que não for eminentemente europeu. E, nesse momento, começa a perseguição às Irmandades, não é? Esse José de Camargo Barros, ele chega... esse é o vigário, eu tinha dito que era bispo, é o vigário. Ele chega aqui na Irmandade de Santa Efigênia como vigário, eles tiveram que aceitar, porque agora, a partir do Concílio Vaticano I, toda a igreja tinha que ter um vigário, até a Igreja dos Pretos. E aí ele chega, a primeira coisa que ele faz é proibir a festa. Ele chega e diz assim, esse ano não vai ter festa. Aí começa o problema, né? Os irmãos falam assim, como assim não vai ter festa?
Ele fala, não vai ter festa porque eu vou estudar, que eu quero fazer um concurso, vou prestar esse concurso em Roma. E os irmãos respondem assim, isso eu li no livro de Atos, eu estou resumindo. Os irmãos dizem, olha, vigário, é o seguinte, nós fazemos as nossas festas, não tem problema, a gente faz a nossa festa há séculos, desde sempre. Aí o vigário chega, faziam. Eu sou o vigário dessa igreja. Sem a minha presença, não vai ter festa. Aí começam os conflitos, né? E ele fala, essa igreja é uma igreja tão pobre que não tem nem paramentos. Cadê os paramentos para o vigário da igreja? Aí eles falam, mas para quê? A gente pega os paramentos emprestados da igreja do Rosário. Aí está lá no livro de Atos. Quando eles disseram que eles usavam paramentos emprestados, esse vigário deu um chilique, começou a gritar, levantou, saiu da reunião, bateu a porta, disse que foi uma bagunça, foi um problema, Sandra. Mas para dizer que os negros não abaixavam a cabeça. E tem um outro episódio que os negros chegaram na igreja para fazer a reunião. Cadê? A porta não abria. O vigário tinha trocado todas as fechaduras. Os irmãos falaram, peraí, vigário, a gente recebeu o senhor como hóspede, o senhor acha que é dono da igreja? Essa igreja é nossa. O que fizeram os irmãos no dia que eles estavam marcada a reunião? Arrombaram a porta. E aí chamaram o vigário. O que fez o vigário? Chamou a polícia. Isso saiu no jornal aqui de São Paulo, dizendo, ó, cuidado com esses pretos, hein? Olha como esses pretos são, não respeitam nem o vigário. Não preciso dizer que começaram as perseguições aos pretos aqui no centro de São Paulo, depois eles foram todos expulsos. Mas para dizer que teve esse episódio, os irmãos falaram, peraí, a igreja é nossa, ele muda a fechadura? Arrombaram. No que eles arrombaram, o vigário chegou com a polícia, foi aquela confusão, saiu no jornal. Mas para dizer que, no final, o que aconteceu? Os irmãos foram expulsos da igreja. E tem lá uma ata que o irmão fala assim, mas... Era deles, né? Oi? Não, que era deles, né? Era deles, o irmão fala, mas como assim? Nós construímos a igreja é nossa. E aí tinha uma lei, né, eclesiástica dizendo, todo templo onde houve um ofício religioso pertence à Igreja Católica. Aí todas as igrejas dos pretos, construídas com o trabalho do preto, passaram a fazer parte da Igreja da Cúria. A única exceção de São Paulo foi a Igreja do Rosário. Essa é de Santa Efigênia. A Igreja do Rosário, como ela foi adquirida depois da demolição, toda a documentação da igreja está assim, como proprietária a Irmandade do Rosário. Então, essa igreja do Largo do Paissandu não é da igreja e nem da Cúria, é uma igreja propriedade da Irmandade. Eu acho que é uma das únicas exceções no Brasil em que a Irmandade é dona do próprio prédio. Mas para dizer que os irmãos foram expulsos. Aí a Rufina, olha só, 1892, 20 anos depois, ela está como juíza na Irmandade do Rosário, e em 94, olha o que acontece, final do século XIX, um irmão chamado Hilário Moraes quer suspender as irmãs, inclusive a irmã Rufina, dizendo que ela foi remissa no cumprimento dos deveres. O que aconteceu na Irmandade do Rosário? Uma coisa muito grave. E o que foi? Mudaram o estatuto. A primeira coisa que eles tiraram do estatuto, sabe o que foi? A exigência de que, para fazer parte na mesa administrativa, tivesse que ser preto. Sabe como eles conseguiram isso, Sandra? Não foi de uma hora para outra, não. Os irmãos lutaram muito. Primeiro, eles começaram mudando assim. Quem é que pode votar na nossa eleição? Os irmãos da mesa administrativa ou todos os irmãos? Vocês entenderam como é que os brancos foram chegando e foram mudando as leis? Aí, quando os irmãos disseram, não, tem critério, não, que é isso? Isso está desatualizado, isso é antigo, nós temos que atualizar, todo mundo pode votar. E aí, na hora de votar pela mudança do estatuto, tem o caso de um irmão, que acho que é, bom, não vou falar o sobrenome, porque as pessoas vão saber, bom, mas um irmão que já é dessa população que chega em São Paulo, de imigrantes, ele fez a inscrição de 30 irmãos na véspera do dia da eleição. E no dia da eleição, esses 30 fizeram a diferença, né, para votar. Quem é que pode mudar o estatuto? Toda a Irmandade ou apenas os irmãos antigos? Toda a Irmandade. Ganharam na eleição e pronto. E aí eles mudaram o estatuto,
e aí já não havia necessidade de ser preto para fazer parte da mesa administrativa, não precisa, as mulheres pretas também perdem o direito de falar, aí mudou tudo a Igreja do Rosário dos Pretos, e depois eu encontrei um documento de 30 anos depois dessas mudanças, dizendo que a igreja estava tão pobre, que não tinha dinheiro nem para comprar vela para fazer as cerimônias fúnebres do irmão defunto, para dizer que saquearam a Irmandade, né? Saquearam. Mas é isso, aconteceu com as Irmandades e as igrejas de preto, construída com o trabalho dos pretos, e que deixaram de ser dos pretos, né? Uhum. Que mais? Tem mais? Acho que tem mais algum slide. Deixa eu ver, Sandra, se tem. Tem esse aqui. Ah, sim, que o penúltimo, só para dizer que pode o penúltimo. Para dizer que a presença dos pretos aqui em São Paulo sempre causou mal-estar, incômodo. A elite paulistana, que ficou muito rica com café, queria tornar São Paulo uma cidade europeia, daí o incentivo da vinda dos imigrantes europeus, daí o fato de que mulheres negras não conseguiam trabalho aqui, nem serviço doméstico, porque queriam as europeias, babás, governantas tinham que ser europeias, que mais? Para trabalhar na fábrica, tinham que ser, nem nas fábricas as mulheres pretas eram aceitas, não é? Então, essa tradição de excluir mulher preta é antiga, os negros são expulsos do centro da cidade. Se São Paulo, se o propósito da elite é tornar São Paulo uma cidade europeia, preto não combinava com esse projeto. Então, os pretos foram expulsos, a igreja primitiva, aquela que eu mostrei, foi demolida. Com que argumento? Era uma área de utilidade pública. Demoliram a igreja, os pretos lutaram para ficar no centro, ali no Largo do Paissandu, naquela ocasião é uma área menos valorizada, tinha um córrego que passava ali perto, mas mesmo assim, todas as pessoas que moravam na região fizeram abaixo-assinado para a Câmara, não é, querendo proibir que os pretos construíssem a igreja, dizendo que ia desvalorizar a área, mas conseguiram. Aí vocês falam, bom, então aí, graças a Deus, ficaram lá. Não, 1940, o prefeito Prestes Maias, aqui de São Paulo, quis homenagear Duque de Caxias e decidiu que o melhor lugar, não é, para construir, para colocar o busto, era na igreja onde está, exatamente no lugar onde está a igreja do Rosário dos Pretos. Uhum. E aí, o que aconteceu? E aí, eles organizaram um comitê para tratar da negociação com os irmãos, não é? E depois demolir a igreja e colocar ali o busto em homenagem a Duque de Caxias. Acontece que o coordenador desse comitê era um homem muito forte, muito saudável, né? E no dia que ele recebeu essa incumbência, ele foi dormir e não acordou nunca mais. E aí as pessoas começaram a falar, vai mexer com coisa de preto, vê o que aconteceu. O homem tinha muita saúde, o homem não tem histórico e simplesmente morreu, né? Aí diz que na época isso repercutiu. Tem gente que tem medo de preto, sabia, Sandra? Tem medo? Acharam que não era bom mexer com coisa de preto, que os pretos sabiam de coisa, e aí eles resolveram, quem é que vai assumir a coordenação? Ninguém quis assumir a coordenação, e eles então abandonaram. Então vamos deixar, vamos procurar outro lugar. Mas tem essa coisa, né, de achar que preto sabe de coisa que pode prejudicar. Eu conto isso, lembra do José de Camargo Barros, aquele que mudou as fechaduras da igreja, que chamou a polícia para os pretos? Ele também teve um fim triste. Ele foi prestar concurso lá em Roma, na volta, o navio afundou. O homem morreu novo. Aí o pessoal também sabe como é que é a língua do povo, né? Falou, tá vendo? Expulsou os pretos, olha o que aconteceu. Mas para dizer que tem essa ideia, né? Eu sei que aí eles foram ficando. Mas eu estou fazendo brincadeira, mas não é brincadeira, não. Lá, minha família é de Minas, e tem isso, né? O pessoal fala, aqueles fulano lá conhece oração, tem umas orações aí que diz que se fizer, faz parte, né, dessas tradições. Tem gente que tem medo de preto. Aquela história dos mandinga, né? Que é um povo africano que era muito aguerrido na luta, que era que eles vieram e não se curvavam, né? E com o tempo passou a palavra mandinga, né?
em alusão a esses grupos que vieram e com essa disposição para a luta, virou nome né, nome pejorativo, né? Mandinga virou sinônimo de bruxaria, de coisa ruim, né? Bruxaria de muitas maneiras, né? Eu não sei se conhece uma música que é assim, eu vou cantar assim, desafinada. No tempo do cativeiro, quando o Senhor vinha me caçar, me caçava de dia, de noite, até de manhã. Aí ele não me encontrava, aí eu já estava bem longe, porque eu virava pó. E tinha essa ideia, né, que alguns negros conheciam orações de forma que as pessoas chegavam, passavam por ele, mas não enxergavam, porque eles tinham uma oração que diziam eles viravam pó. É claro que tem toda uma explicação, né? Diz que é porque levantava poeira, e aí as pessoas ficavam com a vista assim e não enxergavam, mas tem lá em Minas umas músicas que fala dessas coisas assim, dessas orações que diz que as pessoas, ninguém enxergava, a pessoa estava... É verdade. Aliás, já dá outra publicação, né? Dá outra publicação, essa cultura, né? Não vou achar aqui, mas tá na minha lista, eu vou fazer uma ampliação. Tem aquela publicação da Terceira Margem também. Eu acho que você participou, né? O meu tinham 10, percepções da diferença. Sim, eu participei, eu escrevo sobre os santos pretos. Isso, e aí o meu era o número 9, né? Que era Brincando e Ouvindo Histórias. E tinha disso aí, né? Tinha bastante dessas histórias. Aliás, eu vou fazer uma ampliação. Aliás, você está convidada também, publique com a gente. Ô, Sandra, você não acha que aquela coleção ficou tão bem feita? Ótimo. Não precisava ter mais visibilidade? Eu fico impressionada como tem coisa boa que os pretos fazem e que a gente não consegue, né, publicidade, né? Porque é uma coleção bem feita, né? Então, olha... Os temas são ótimos, não é? Você detém a propriedade, né? Do seu texto, e eu também. Eu já combinei com a Maria Helena, inclusive ela já refez as ilustrações. Eu vou reeditar ampliado o meu, que é o número 9. O meu é o número 8, olha que coincidência. Olha só, estou te convidando oficialmente para fazer o mesmo, e nós vamos publicar. Vamos publicar. Eu vou republicar o meu e faça também. Porque são tantos, né? Eu acho que a coleção toda. Sim, essa coleção é ótima, é uma das que eu uso até hoje, recomendo. Inclusive, ela está em domínio público, né? Porque você pode baixar à vontade. Nós colocamos, naquela época, nós chegamos a colocar no site do NEIMB, e se você procurar no Google, aparece com bastante facilidade. Tem que divulgar, né? Você dá uma googada lá. Tem que divulgar, porque muitas pessoas não sabem. Inclusive, na época eu fazia o curso de pedagogia, e eu cheguei com a coleção em primeira mão, e a professora que dava aula, inclusive, de história, bem mal informada, por sinal, infelizmente, na área da inclusão da lei do negro, ela puxou um pouco mais de sardinha para o indígena, né? Ela não tinha muito material, e ela me perguntou, nossa, onde você conseguiu, né? Uma coleção tão inédita, assim, né? E é lamentável, né? Uma professora universitária, ela não ter se apropriado, assim, das atualidades da época, né? No caso, ela não tinha conhecimento aí dessa coleção, e eu acabei entrando em conflito aí com a professora, porque o aluno tinha mais conhecimento do assunto do que a própria professora universitária. Foi bem interessante até a discussão na classe. Eu vou colocar no meu LinkedIn lá, não é muita coisa não, mas tem o quê? Umas 1000 visualizações por aí, e eu vou colocar de novo, vou colocar o seu livro, depois eu vou pegar direitinho, vou colocar essa coleção. Eu já coloquei, mas vou colocar de novo, né? É porque a gente não tem a mídia, não é? Se a gente tivesse a mídia,
eu sempre fico pensando, né? O pessoal, a gente não devia ir na Roda Viva, Sandra? Eu acho. Tem que estar sempre atualizando, mesmo licença. Repetindo. Tem gente que já foi, eu estou vindo a 4ª vez, eu estou vindo a 5ª vez. Eu falei, mas eu nunca fui, por que não me chamam, né? É muita marmelada, é o que eu sempre falo, não adianta pôr negro só na frente. Na frente das câmeras a gente não está. Mas se a gente não está dirigindo, coordenando, selecionando, fazendo a pauta, construindo conteúdo, não adianta. Eles não lembram que a gente existe, não está nem aí para a gente. Mais né? à frente, que é o pessoal que coordena, que faz a pauta. Que faz a pauta. O pessoal que faz a pauta não está nem aí para preto, não é? Eu estava vendo as Olimpíadas, eu fico tão chateada, é bom que isso fique gravado. Você vê tanto atletas pretos e pretas tão bem-sucedidos, aí na hora de ser comentarista, eles vão tirando um ou outro, mas você não vê uma mulher negra, não vê um homem negro, né, com a mesma visibilidade, né? Parece que eles fazem, que eles excluem mesmo, né? Quer dizer, você pode lutar, não é, ganhar medalha, mas chegar lá na frente das câmeras e ser um bom comentarista, aí já acha que é demais para o preto, né? Não, aí escolhem sempre um branco, não é? Com os comentários tão sem graça e sem propriedade, muitas vezes. Dá licença. Eu uma vez chamei a Eunice, que eu falo sobre isso lá no meu TCC, né? A falta de diversidade. Não sei se foi a Eunice sempre fala da Constituição. A Constituição garante igualdade de oportunidade, mas o povo não cumpre, né? Mas uma colega falava, o problema do Brasil é aquilo que o Sérgio Buarque de Holanda falava, né? Raízes do Brasil, o personalismo. Você coloca quem? O seu parente, se for possível, né? Eu estava vendo lá na abertura o pai chorando porque o filho... Eu falei, mas onde que está a beleza? Eu acho isso um escândalo, né? Isso é nepotismo, né? O pai na frente comentando, o filho lá levando a bandeira, mas que é isso? É nepotismo, puro nepotismo. Não está certo, está errado. Não está errado, Sandra? Até a gente talentosa, né? Olha... A sofisticação. Falei, aqui o povo é tão sofisticado que consegue manter os privilégios até dentro da família, né? Um está lá na frente, a outra que é comentarista, o filho também disputa. Eu falei, cadê os pretos, né? Por isso que a gente não entra, porque o povo mantém. Chegar em cima para puxar. Exato. Quer dizer, fica só entre parentes, amigos, afiliados, colega de faculdade, a gente nunca entra nessa, né? Porque... Nós não temos esses parentes, né, Sandra? Nem esses padrinhos. Né? A nossa ancestralidade trabalha. Os outros trabalha, mas é muita injustiça que a gente tem que enfrentar. Você não acha, Ana? Você vê pai, né? Filho você sabe que para a mãe. Onde que já se viu isso? Século XXI. Acho é interessante isso daí que a senhora está falando, porque eu lembro uma vez que eu estava assistindo um jornal. E aí eu comentei, falei assim, mas e a Sandra Santos, né? De vez em quando eu dou uma puxada de sardinha para ver. Aí a pessoa pergunta, mas quem é? Eu nem falo que é minha irmã, né? Eu falo a Sandra Santos e tal. E parece que uma vez, eu não tenho certeza se entrar em contato até com a minha irmã para ela fazer alguma matéria a respeito do assunto, né? De que eu acabei entrando no jornal para comentar. E outra coisa que foi também interessante, o meu filho, né, a gente assiste num programa de TV, e inclusive a Thaís Alves estava no programa, né, de culinária, né, e aí meu filho falou assim, mas como assim? Não tem nenhum preto julgando? E aí só branco julgando e eliminaram a preta, né? Aí, olha como que é a visão, né, da gente. Até eu tento passar essa questão para o meu filho, então parece que ele já começou a absorver. Então, o negro, ele participa, né, para falar que tem lá a cota, né, de participação, né, ela foi, inclusive, nota máxima no primeiro bloco, e depois, na hora de apresentar o doce, ela foi eliminada, mas porque tinha só 3 brancos, então o doce europeu passou e o doce africano foi eliminado. Aí meu filho falou assim, ele partiu dele nesse comentário, mas não tinha nenhum, né, árbitro lá, o que estava julgando negro, né? Então, isso realmente é importante a gente começar a colocar Senão a gente não consegue, né, Ana Lúcia? A gente não supera. O equilíbrio, né? Eu não fiz um projeto uma vez sobre mulher negra na mídia, foi recusado.
a pessoa que selecionou, a responsável, leu e aceitou, ou seja, qual era o argumento? De que não tinha racismo na mídia. Como é que eu ia fazer um projeto sobre racismo na mídia? Esse argumento, quer dizer, aí eu pensei, eu vou reclamar com quem? Com o Papa? Fui reclamar com a coordenadora, ela disse que estava ok a avaliação que foi feita. É isso. Falta de observar o mundo, né? Falta de observar o mundo. E quem não observa o mundo são os brancos, e eles que decidem. É verdade. Eles detêm a maioria, né? É verdade. Assim, eles detêm assim, a maioria econômica, né? Porque nós somos a maioria física, mas nós também não chegamos ao topo, nós não mandamos, né? Nós somos a maioria que tem deveres, e eles são a maioria que tem direitos, né? Porque, como nós falamos no início, a distribuição de direitos e deveres não é equitativa na nossa sociedade, infelizmente. Eu mandei recentemente um trabalho para um congresso, o trabalho se chama Racismo Acadêmico. A ausência de docentes negras, né, nas universidades brasileiras. E agora eu estou aguardando, porque se ele for recusado, eu já vou entrar. Aí, agora, como eu estou numa fase da vida que eu já não estou, não é? Eu vou chegar, porque teve a época que eu falava assim, melhor deixar quieto. Agora não, eu vou falar assim, quem julgou? Vou começar. Teve alguma pessoa negra para julgar o meu trabalho? Porque meu trabalho fala de racismo. Eu gostaria, ou já pedi logo de cara, gostaria que esse meu trabalho fosse julgado por algum docente, algum pesquisador negro. Só quero ver, porque eu acho que nem tem. Ou seja, você vai tratar de um tema seu e quem vai julgar é uma pessoa que não tem nem... Né? Aí tudo que você fala, nossa, é mesmo, né? Eu fico tão aborrecida com isso, Sandra. Parece que está descobrindo a América. Não é? Sem propriedade, não viveu, não vivenciou e não conversou, não dialogou na sociedade. Porque qualquer um, né, branco, oriental, negro, que sobreviva na nossa sociedade sabe, né, pelo menos de ouvir dizer que sim, existe preconceito, existe racismo, e que, infelizmente, né, para falar de hoje, né, o Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha, nós estamos, sim, no patamar mais, né, sofrido, vamos dizer assim, né, o mais preterido dessa sociedade. Mas é isso. Pessoal, não querendo acabar com a conversa, que ela está ótima, mas nós precisamos avisar do horário. Conversa está boa, mas brincando, já temos quase 2 horas. Né? Você sabe o que eu acho bem legal? Que você imprimiu um ritmo de aula, efetivamente um ritmo de conversa mesmo, de roda de conversa, né? Foi menos palestra, aliás, é o que nós queremos, né? É a nossa tecla de sempre na nossa casa, presencial e agora no virtual também há 1 ano, né? Nós não queremos palestra, nós queremos diálogo, é uma roda de conversa sempre. Aliás, o diferencial da nossa casa na Flip, desde o início, e bastante comentado até pela mantenedora, esse ar de quintal, de sala, né, quintal de vó, sala de estar da tia. Nós vamos conversando, puxando assuntos e transformando isso numa conversa propriedade. Numa conversa entre família, né? É mais fácil da pessoa até absorver, né, o assunto. Sim. Eu costumo dizer, sabe, Sandra, a gente não fala sobre o racismo, a gente fala do racismo, porque é a nossa experiência cotidiana, né? Então, você observa que, assim, eu falo uma coisa, né? É como se a gente estivesse fazendo um bate-bola, aí a Ana pega, você pega, porque é o nosso dia a dia, é o nosso cotidiano, é o que a gente vivencia. Então, tem muita verdade no que a gente fala, e por isso que é espontâneo, né? E acho que fica mais leve quando você não segue assim, né? Aquela coisa acadêmica formal. A gente está conversando, né? Eu costumo levar esses slides porque depois muita gente fala, mas eu perdi algumas coisas. Será que não teria o material? Aí aí o pessoal fica tranquilo, porque sabe que depois tem o material e fica mais à vontade para conversar, para dialogar e tudo mais, né? É isso aí. Mas, então, eu já vou agradecendo. E avisando, pessoal, eu vou deixar aqui, eu vou até... Passa o último slide, Sandra.
A última é o meu contato. Eu vou colar aqui. A Antônia indicou um filme, né? São 6 minutos. Não vai dar tempo de nós colocarmos agora, mas fica aqui como referência. Está no YouTube. É um documentário sobre as Irmandades, né? Uma das Irmandades, né? No próprio YouTube tem vários filmes, mas este aí seria bem ilustrativo, é o indicado pela professora Antônia Quintão, e fica aí para quem se interessar. No mais, eu gostaria de agradecer, né, a presença da doutora Antônia Aparecida Quintão. Nós ficamos assim maravilhadas e honradas com a sua presença na Casa Tio Aras, na sua casa, e nós já deixamos o convite para que esteja conosco na próxima Flip, a 19ª Flip, e virtualmente ou presencialmente nós estaremos com vocês. Eu espero que todos que assistam à gravação gostem, comentem, e nós vamos também pedindo a colaboração de vocês para a nossa efetiva presença na Flip, porque, afinal de contas, né, nós gostamos de participar, porém, nós precisamos nos deslocar. Nós vamos fazer o deslocamento de algumas pessoas até o local para fazer a parte presencial. E, além do que, gente, olha, é um mergulho aí numa reflexão legal, importante, uma releitura aí da história de uma família negra, a minha, né? A nossa, né, Ana? Na periferia de São Paulo nos anos 70, mas também fazendo uma ponte cultural e uma pesquisa histórica, né, com a origem da nossa família, lá no Vale do Café, lá na região do Açúcar, né, porque minha mãe é alagoana e o meu pai é aqui de Taubaté. Então, nós fazemos uma reflexão e também com umas receitinhas no final. Comprem, curtam e nos auxiliem. Bom, então é isso. Pessoal, agradecemos, então, a presença de todos. Nós vamos deixar a última fala com a professora Antônia Quintão, que vai fazer as suas considerações finais, e, a partir daí, consideramos-nos dispensados. À vontade, Antônia. Assim, eu gostaria, então, de reforçar que eu tenho aí o meu contato nesse último slide, aqueles que quiserem entrar em contato, não é para tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, estou à disposição. Quero agradecer imensamente a você, Sandra, pelo convite, não é? A Ana Lúcia também, com quem a gente pôde dialogar nesse nosso encontro. Dizer que foi uma grande honra para mim, foi um privilégio, foi uma alegria. Adoro falar sobre as Irmandades, adoro esse diálogo, acho que esse é o caminho, e quero dizer que eu estou à disposição de vocês, e que acho que hoje, dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra, a maneira, né, de comemorar esse dia ao lado de vocês foi, assim, perfeita, não poderia ter sido melhor. De novo, muito obrigada pelo convite, um beijo para vocês, um beijo para todos. Valeu, obrigada. Quer falar alguma coisa, Ana? Não, só agradecer, e sempre é um acréscimo, né, na minha vida acadêmica. Eu ainda estou aí na ativa, né, trabalho com ensino fundamental, espero começar agora o segundo semestre com o ensino fundamental 2, então contribuir aí para a formação dos nossos jovens e de um futuro, um Brasil melhor. É todos nós. Muito obrigada. Obrigada, gente, um beijo.